Olá, amigos do Podcast Dividida, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Bringel. Vai daí, Bringel, como é que tá? Fala aí, Milani, fala aí, pessoal, beleza? Eu sou o Guilherme Lani e a gente vai trazer aqui agora na próxima hora um pouquinho de Libertadores para vocês, né? A gente grava isso depois, né? Hoje é sexta-feira, 20 de agosto de 2021. A gente acabou de terminar, né, a fase de quartas de final da Copa Libertadores de 2021. A gente tem 3 brasileiros chegando na semifinal. O quarto brasileiro que poderia chegar era o Fluminense. O Fluminense não passou pelo Barcelona, mas a gente vai falar já dos confrontos. A gente vai dar só uma passadinha nos confrontos primeiro e depois vamos entrar um pouquinho mais nesse assunto aí do domínio, né, entre aspas, brasileiro na fase final aí da Libertadores. Nos confrontos, começando pelo lado esquerdo da chave, se muito não me engano, a gente teve Flamengo e Olímpia, talvez o confronto com maior disparidade, né, entre todos esses das quartas de final. O Flamengo não teve muita dificuldade, fez 4-1 no Olímpia lá em Assunção, no Paraguai, fez 5-1 no Olímpia no Mané Garrincha em Brasília, totalmente tranquilo, né, dois passeios, né, do time do Renato Gaúcho na fase de mata-mata da Libertadores, sem susto nenhum. O que levanta só a questão de como o Internacional conseguiu perder desse Olímpia, né? Para começo de conversa, porque fraquíssimo o time do É um Olímpia. mistério. Um baita de um mistério. E aqui depois o próximo confronto é o confronto do único time brasileiro que não passou para as semifinais, né? Que foi o Fluminense contra o Barcelona de Guayaquil. No primeiro jogo no Rio de Janeiro, o Fluminense empatou por 2-2 com o time equatoriano. E na volta, que foi o jogo que aconteceu na quinta-feira à noite, ontem, o Barcelona conseguiu passar do Fluminense pela, não sei, a explicação que dá para dar disso, porque o time do Fluminense, como a gente sabe, é um time muito limitado, mas a gente esperava, de certa forma, que o Fluminense passasse também, né? Por conta do nome, alguns jogadores que tinha ali. E o time vem fazendo um bom trabalho também durante esse ano, né? Acho que dá para ser considerado um bom ano para o Fluminense, surpreendeu bastante, pelo menos a mim, no início dessa temporada. Tem alguns bons nomes ali, tem o Fred que tá faz 10 mil anos no futebol brasileiro, tem alguns veteranos, mas o time é bom, só que acabou não passando pelo Barcelona, que é o infiltrado nessa semifinal, exatamente como foi há alguns anos atrás, em 2017. Ele foi o único time que se infiltrou ali entre os brasileiros e argentinos. Exatamente. O Fluminense que jogou mal, inclusive, né, contra o Barcelona, por ter produzido mais, principalmente no jogo da ida no Maracanã. Virando a chave, tivemos o Choque Rei, que teve um episódio especial, né, citando a história do Choque Rei na Libertadores até esse último confronto. São Paulo e Palmeiras protagonizaram um empate em 1-1 no estádio do Morumbi. No Allianz Parque, Palmeiras 3, São Paulo 0. É um jogo que me surpreendeu um pouquinho. O Palmeiras ganhou o jogo com, não gosto de dizer facilidade, mas o Palmeiras dominou o jogo de uma forma que eu não esperava que fosse dominar. Grande atuação de boa parte do elenco do Palmeiras, sobretudo do Danilo, para mim o melhor em campo. Sim, o time foi. O Palmeiras foi amplamente superior ali. Eu acho que a partir do segundo tempo, quando fez o segundo gol, acho que ficou bem claro que o time estava com muito mais vontade e depois foi para cima. E o São Paulo não teve muita chance. Mas também perdeu muitas oportunidades, né? O Pablo que o diga. Corno. Mas, passando desse confronto, o último semifinalista foi decidido ontem, né? Não, na quarta-feira. Entre o River e o Atlético Mineiro. No primeiro jogo no Monumental de Nunes, o Atlético ganhou de 1-0 fora de casa. E na volta, no Mineirão, o time atropelou o River Plate por 3-0, mas mais que o placar foi elástico, o Ederson pegou demais. Desculpa. O Everson pegou muita bola. O cara vem jogando muito bem, tem sido um dos principais protagonistas desse time do Atlético. Por mais que eu tenha minhas dúvidas sobre como esse time do Atlético vai seguir ao longo da temporada, questiono um pouco a forma do investimento que está sendo feito no Atlético, o porquê disso tudo. Até a gente estava falando um pouco disso aqui em off, né? O porquê desse investimento todo no Atlético nos últimos anos, né?
por parte do cara da MRV, né, do dono da MRV, a construtora. Ele é torcedor do Atlético, mas o Atlético não é um time de massa, é um time que está construindo um estádio novo, então geralmente quando um time está fazendo investimentos altos ali por fora, evita ficar investindo tanto no clube, né, nos jogadores, mas sei lá, um investimento estranho. É estranho, mas vamos ver o que vai acontecer, né? E o time tem uma dívida super absurda, talvez seja a maior dívida do Brasil, uma das, junto com o Cruzeiro e o Corinthians. E o time tá aí, gastando dinheiro, trouxe o Diego Costa. Tem tudo para ser um timaço, mas vamos ver como vai ser ao longo da temporada. Agora a gente vai dar uma passada no histórico da Libertadores, como tiveram mudanças no formato do torneio, para a gente depois começar a questionar como é o regulamento atual e como ele impacta na competitividade da competição nos últimos anos, principalmente na mudança de 2017 para cá, que foi a maior mudança desde então. Acho que cada mudança teve seu respectivo impacto na competitividade, na qualidade do torneio, né? E a primeira edição da Libertadores, ela foi composta pelos campeões de 7 países, e o primeiro jogo foi realizado entre Peñarol do Uruguai e Jorge Wilstermann da Bolívia. E os uruguaios venceram por 7-1, e a partida aconteceu em 19 de abril de 1960. E o campeão daquela edição foi justamente o Peñarol, foi o seu primeiro título ao vencer o Olímpia do Paraguai. Nos anos depois disso, os campeões nacionais continuaram sendo os únicos qualificados para a Libertadores, mas a partir de 66 começaram a contar também com os vice-campeões das competições nacionais e às vezes, dependendo do país, não ia o vice-campeão, mas ia o vencedor de alguma Copa, algum torneio local. Mas isso também foi mudando com o passar dos anos, é meio que um vai e volta várias vezes. Teve inúmeras mudanças nesse sentido. Mas a competição foi aumentando gradualmente, partindo para depois 21 equipes, depois 32, depois 36, depois 38 e como conta agora com 47 clubes na edição atual. Até 1965, né, a competição tinha só, que nem você falou, só os campeões nacionais e o vencedor da Libertadores do ano anterior. 66 entrou mais um participante por país, alguns por serem vice-campeões de seus respectivos torneios e outros por vencerem a Copa. Como era o caso aqui no Brasil, né? O Brasil sempre mandou o campeão brasileiro e até a formação da Copa do Brasil mandava o vice. Depois que se formou a Copa do Brasil, isso é 88, se não me engano, vai o campeão da Copa do Brasil e o campeão brasileiro. Aí o torneio passou, né, por muitas mudanças no formato, mas sempre mantendo o número de participações até a edição de 97. A edição de 98 do torneio sul-americano foi a primeira a contar com a presença de equipes mexicanas, né? 2 equipes entravam num quadrangular contra as 2 equipes da Venezuela para decidir quais equipes se classificavam para o torneio principal. No episódio que a gente fala do Choque Rei, a gente cita um pouquinho desses formatos, principalmente da década de 90, que a gente fala do confronto entre Palmeiras e São Paulo em 94, a gente cita como era o formato da década de 90. Nessa época, acho que até nas décadas anteriores tinha muito desse negócio do quadrangular, né? O campeão ia direto para a semifinal, tinha vários desses detalhes assim que vira e mexe ia mudando e aumentando. Tinha períodos que a fase de grupos passava o campeão do grupo, teve vezes que era 2, depois foi 3. Então era meio que uma zona ali, toda hora ia e voltava esse regulamento, mas sempre mantendo o mesmo número de convidados, né? De participantes. Mas depois dessa última mudança que o Milani mencionou, em 2000 foi uma das últimas mudanças que foram feitas, que foi a principal mudança, né? Foi a expansão da competição, abrindo mais vagas por país. Que antigamente eram 2 vagas por país, o campeão, o vice ou o campeão de alguma Copa local, mas depois disso começou a contar com 4 vagas para Brasil e 4 para Argentina, 3 vagas para Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai. E a Venezuela com 2 participantes. E também começou a chegada das equipes mexicanas, né?
também com duas equipes. E eles participavam meio que de um quadrangular, as equipes venezuelanas e as mexicanas, só que elas não enfrentavam as equipes do mesmo país, só enfrentavam as do outro. E, consequentemente, as mexicanas passavam todas as vezes, porque eles são muito superiores. E o campeão, e antes funcionava daquele jeito, né? Que o campeão da edição anterior já ia para uma fase mais avançada. Verdade. Mas a partir de 2000 foi a primeira vez que que não teve mais isso, que o vencedor da edição anterior ele ia para a fase de grupos assim como as outras equipes. E essa foi a primeira vez que começou a ter 34 equipes na competição. Aí em 2004 teve uma nova alteração no número de vagas no torneio, adicionando mais uma vaga mais uma equipe classificada para Brasil e mais uma para Argentina, né? Foi de 4 para 5 vagas por país, e aí foram 3 vagas para Venezuela e para o México. Salvo engano, essas vagas de Brasil e Argentina eram para pré-Libertadores ainda. O quinto colocado ia para pré-Libertadores. A última edição seguindo esse formato foi de 2016. E aí no ano seguinte, 2017, tiveram mudanças maiores ainda para o torneio, visando estender a competição ao longo do ano. Foi a partir daí que a final da Libertadores, não sei se vocês vão lembrar, mas a final da Libertadores era geralmente no meio do ano, né? Isso. Aí a partir de 2017 ela passou a ser lá pro final, né? Final de novembro, começo de dezembro. Por aí. Depois das saídas das equipes mexicanas, né, já tinha dado um probleminha ali por 2009, quando teve aquela treta da gripe suína, os mexicanos foram excluídos daquela edição da Libertadores, e aí criou-se um clima de animosidade. Os mexicanos eventualmente saíram da competição, também por causa desse conflito, por causa do calendário apertado deles. A Conmebol aumentou o número de classificados, aumentou o número de fases preliminares, né, e é o formato que a gente tem hoje da Libertadores, né? Hoje a gente tem 47 equipes participando da Libertadores. Brasil e Argentina lideram o número de vagas, tem 7. São 7 para o Brasil, 6 para os argentinos, e aí todos os outros países da América do Sul têm 4 vagas. Pessoalmente, eu acho um absurdo sem tamanho isso. Né? Por mais que o Brasil seja o maior país em extensão e tudo Sim. mais, e seja a liga mais rica do continente e a mais proeminente, claro, não existe justificativa para o 7º colocado do Campeonato Brasileiro jogar Libertadores. Não tem precedente nenhum em nenhum outro continente do mundo em que o 7º colocado de uma liga vai jogar a principal competição europeia. Sim, e você acaba criando uma disparidade dentro do próprio torneio. Porque quando você dá mais vagas para times dos países que têm mais força em tese, você acaba engolindo os países que têm poucos convidados. Então, se pegar, sei lá, um Chile, que tem em tese equipes mais fracas do que do Brasil e da Argentina, só tem 3. Não, são 4 agora no caso, né? Mas algumas dessas vagas eu acho que são via pré-libertadores. Então você pode perder uma ou outra equipe ali. Aí você chega e pega, sei lá, 6 brasileiros ou 5 argentinos. Cara, a chance de você sair fora é muito grande. Então, o torneio acaba se afunilando demais para equipes dos mesmos países ali. Então, perde um pouco da competitividade do negócio, né? Da graça do torneio. Cara, a gente teve essa ideia de falar basicamente por causa da semifinal, né? A gente poderia ter 4 equipes brasileiras na semifinal, que garantiria uma final brasileira e obviamente, um campeão brasileiro. Mas, assim, no mata-mata da Libertadores desse ano, a gente teve 2 brasileiros eliminados. A gente que foi o São Paulo no confronto contra o Palmeiras e o Internacional no confronto contra o Olímpia. A gente poderia ter, nas quartas de final, 6 brasileiros de 8. E, assim, cara, é muita coisa. 6 brasileiros. Aí, o Palmeiras entrou como campeão da Libertadores na competição. O Grêmio, acho que ficou... O Grêmio entrou, acho que pelo Brasileirão, ou a vaga da Copa do Brasil foi extinta e foi direto para o Brasileiro. Alguma coisa assim. Isso também mostra como esse time do Grêmio é ruim, né? Porque não passou de fase e mesmo assim, mostra como a competitividade é
meio distorcida, né? Assim, o Palmeiras entrou como campeão da Libertadores, o Flamengo entrou como campeão do Brasileiro, aí o Inter como segundo. O negócio que pega é que entrou o Grêmio como sexto colocado e o Santos como oitavo. Assim, o Grêmio foi vice do Palmeiras na Copa do Brasil, na final da Copa do Brasil, né, que daria uma vaga, mas, pô, aí a vaga acaba caindo e, caraca, o Santos como oitavo entrou, o sétimo só não entrou porque foi o Palmeiras, o Palmeiras terminou em sétimo no Brasileirão do último ano. Cara, não tem porquê. Você pode pegar assim, o atual campeão é brasileiro, beleza, a vaga a última vaga do Campeonato Brasileiro, que acho que é a sexta, né? Ou do sexto colocado, vai para outro país. Vai para o país sei lá, vai para o Uruguai, vai para Colômbia, Chile, dá para Guatemala. Porra, irmão. Não Você precisa. acaba premiando o fracasso de uma equipe. Porque eles não Assim, fizeram por merecer para chegar na competição e você está dando uma vaga para eles. exatamente. E assim, às vezes não é nem isso. Se você vai pegar, por exemplo, o Campeonato Brasileiro da Série A desse ano, o oitavo colocado hoje é o Ceará. Beleza. Em nono está o Inter, depois em décimo está o Santos, em décimo primeiro o Corinthians. Vamos supor que o Corinthians chegue na oitava posição do Campeonato Brasileiro. Não é absurdo pensar que, bom, as chances de Flamengo, Palmeiras e Galo ganharem a Libertadores são grandes. Sim. Né? 25% cada um, basicamente. As chances de alguém desse G7 ganhar a Copa do Brasil são muito grandes. Sim. E aí, beleza, a vaga caiu. A vaga caiu no colo do oitavo Corinthians. Amigo, desculpa, o Corinthians não tem time para jogar Libertadores. Trouxe reforço, tal. Não, não é esse o ponto. Mas não dá. Você pega um time que está se reestruturando financeiramente e pode até ser interessante você jogar Libertadores. Só que para um time do tamanho do Corinthians, você jogar Libertadores e você não chegar no mata-mata é vexame. É vexame, entendeu? E a chance do Corinthians não chegar no mata-mata pegando um time, sei lá, um terceiro colocado de alguma outra liga, por exemplo, se pega um terceiro colocado da Colômbia na pré-Libertadores, para mim é muito natural que o terceiro colocado da Colômbia seja superior ao oitavo colocado do Campeonato Brasileiro. Isso, eu acho que justamente como você falou, acaba criando meio que uma ilusão na cabeça do torcedor de que, tipo, eu tô na Libertadores, então consequentemente eu tô aqui para ganhar. Meu time é bom. Mas, cara, ele não consegue ser porque o torcedor não é racional. Então ele não vai conseguir entender que, não, eu sou o oitavo do brasileiro, então meu time não é bom o suficiente. Não é bom. Então se eu pegar o terceiro da Colômbia, o terceiro do, sei lá, do Uruguai, do Chile mesmo? São equipes boas o suficientes para vencer o oitavo do Brasil. Só que o torcedor não vai ver isso, vai ver como um fracasso, aí vai demitir técnico, vai mandar o Moite embora, vai virar aquela bola de neve que a gente já conhece do Brasil. Então, acho que... Não, pode falar. Não, eu ia falar que é exatamente o que aconteceu com o Grêmio. Né? O Thiago Nunes, se não me engano, ele foi campeão brasileiro, campeão gaúcho invicto. Chegou e caiu. E chegou e caiu pro Independiente Del Valle, que é um time melhor que o time do Grêmio. E aí, você basicamente destrói a confiança do time. Fala assim, poxa, a gente não consegue ganhar do time do Independiente Del Valle. E aí você complica, né? Aí você acaba complicando o trabalho. Tanto que depois disso o trabalho degringolou. Não sei se essa é a causa, obviamente que podem ter outros fatores. Mas fato é, o Grêmio caiu, foi para a Sul-Americana, não passou de fase também na Sul-Americana. Passou, né, para a fase de mata-mata, mas já foi eliminado da Sul-Americana. Atualmente está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas se você joga um Grêmio, por exemplo, para jogar a Sul-Americana desde o começo, talvez o Grêmio não tivesse nessa situação, porque você teria uma mentalidade diferente, né? Sim, eu acho que a gente precisa, a partir disso, questionar as mudanças do torneio, como a Conmebol, como administradora de uma empresa ali, que é a Libertadores, como ela gerencia o torneio e os objetivos que ela tem com isso. Então, a gente meio que trouxe alguns números aqui, analisando as principais mudanças da Libertadores a partir de 2000, que quando teve a maior mudança na história da competição, porque antes de 2000 era aquele esquema que a gente falou, 2 classificados por país, então você acaba criando oportunidade para vários países terem a mesma chance, então não fica tão
desnivelado assim. Mas a gente puxando esses dados assim, de 2000 para cá, olhando para todos esses números, dos 20 semifinalistas de 2017 para cá, até 2021, 21. são 20 equipes, 20 semifinalistas. Somente 2 equipes não vieram de Brasil ou Argentina, desses 20. E ambas as vezes foi o Barcelona de Guayaquil, classificou esse ano e em 2017, foi semifinalista. E se a gente tentar ampliar isso um pouco mais, para ter uma noção de como o impacto dessa mudança mais recente prejudicou, pelo menos no meu ponto de vista, a qualidade do torneio, olhando de 2004 até 2016, então 13 anos, 30 dos 52 semifinalistas foram equipes brasileiras ou argentinas. Então 57% das equipes vieram desses dois países. Então a margem é muito menor do que comparado com o período que a gente olhou ali anteriormente. Em 5 anos, 90% das equipes são do Brasil ou da Argentina. E olhando para um espaço de 13 anos antes disso, 57% vieram desses países. Lógico que é uma margem um pouco maior para você olhar para isso, mas dá para entender que a mudança de 2017, tentando ampliar mais a Libertadores, não faz o menor sentido. Você acaba prejudicando muito mais o torneio, porque, cara, faz mais sentido você olhar para isso, para essa expansão, se você está na Europa. Porque você tem, sei lá, 30 países num espaço pequeno. Então, para você se locomover, é muito mais fácil. Para você ter competitividade dentro da sua própria liga e criar boas equipes para jogar num torneio internacional, é muito mais fácil, é muito mais provável. Mas pela questão financeira também, que um acaba ajudando o outro. Por mais que vários países, entre aspas, emergentes, não tão grandes na Europa, conseguiam anteriormente, né, criar equipes mais fortes, ainda conseguem ser competitivas a um ano ou outro. O Ajax eu acho que é um bom exemplo disso, que é uma equipe gigante, só que não é de um país tão rico quanto uma Inglaterra, uma França, a Espanha, Alemanha. a Itália, a Alemanha, a Itália, a Espanha e a Itália estão um pouco abaixo em questão financeira, o poderio financeiro, mas ainda assim são tradicionais dentro do futebol. Mas mesmo assim, o Ajax conseguiu sempre ser muito competitivo ali. E por mais que as mudanças dos últimos anos dando mais dinheiro para os que já tinham dinheiro, acabou afetando muitas das equipes que já eram consideradas tradicionais, uma vez ou outra o Ajax consegue ser forte ainda. E tem várias equipes de outros países de leste europeu que conseguem às vezes beliscar e tal, tá sempre presente ali. E a partir do momento que você amplia isso mais, você acaba dando mais oportunidade para essas equipes, para essas equipes grandes continuarem dominando. E eu acho que na América do Sul isso é muito mais evidente, porque você tem menos países, então consequentemente você tem menos opções de vagas para dar. Então você tem sempre os mesmos países, você quer criar mais oportunidades, você acaba jogando para os mesmos países. Então dá mais vaga para Brasil e Argentina, beleza, são os mais ricos, são os que têm mais títulos, são os que produzem os melhores jogadores, os mais famosos no mundo. Mas isso não quer dizer que você está tornando o torneio, formando um torneio mais competitivo e mais interessante para o público. Nem melhor, né? Nem melhor, porque acaba sendo mais do mesmo. Porque você sabe que você torce pro Grêmio, você sabe que você vai pegar pelo menos uns 2 brasileiros no meio do caminho. Você sabe. E mais uns 2 argentinos. É quase certeza no caminho até a final. Você vai pegar isso. E acaba, por mais que os times dos outros países da América do Sul são de um nível inferior, eu fico muito mais animado de, putz, eu vou pegar um Barcelona aqui agora, vou pegar um Peñarol ano que vem, vou pegar não sei quem, sei lá, do Chile. Você tem uma variação, você acaba criando mais rivais diferentes, tendo mais contexto diferente, criando histórias mais bacanas do que sempre pegando os mesmos times. Acaba perdendo graça. E também uma questão econômica, que é algo que pesa bastante na América do Sul, porque, querendo ou não, muitos dos países da América do Sul, nos últimos anos, como o Brasil, como a Argentina, passaram por problemas econômicos muito fortes. Acho que um dos poucos que está bem, que conseguiu crescer ao invés de cair, é o Chile, que é um país que tem uma economia estável, está sempre crescendo. O Uruguai também, dadas as devidas proporções, os dois conseguem se dar bem comparado com o Brasil e a Argentina.
Mas é um negócio que a Conmebol parece não enxergar dessa forma, né? A Conmebol parece que ela quer dar cada vez mais poder para o Brasil e a Argentina, que talvez, muito provavelmente, eles têm mais poder nos bastidores também, né? É curioso, né, que tanto o Chile quanto o Uruguai tenham economias mais estáveis, mas não transmite, né, para Pro futebol, os times, né? O Chile passou por um processo recentemente de transformar os times que eram times, associações, né, em SAD, em times Sim. empresas, e isso, com o perdão do meu francês, fudeu de azul, vermelho e branco a maioria dos times. O Colo-Colo, ano passado, lutou para não cair para a segunda divisão do chileno. O Colo-Colo é o time mais tradicional do Chile. Então, assim, tem um pouco desse contexto. Mas você estava falando do contexto econômico, e é claro que a pandemia pegou pesado com todos os times e tal. O Olímpia, que a gente falou que não sabia como o Inter tinha perdido pro Olímpia, passa por uma crise, né? O time não tem dinheiro, Sim. o time não tem zero dinheiro. E, assim, tá numa crise complicada, mandou o jogador embora e tudo mais. Eu tava ouvindo o podcast La Pelota, do GE, e os caras estavam falando, o Olímpia tomou 4 do Flamengo em casa na quarta-feira, né? Quarta-feira passada, pela Libertadores, e pegou o Cerro no fim de semana pelo Campeonato Paraguai, tomou 3-0. O treinador que eu não vou me recordar o nome, pediu demissão depois dessa derrota para o Cerro, e a diretoria do Olímpia se sentiu aliviada, assim, não pelo trabalho, assim, mas assim, porque se livrou, né, do salário dele, da comissão, que estava pesando na folha salarial do time. O salário do técnico do Olímpia e da comissão técnica dele somava tudo US$ 31 mil. Nossa. Sei lá, cinco reais dá R$ 150 mil. Agora, o cara até usou essa comparação. Quanto que é o salário do Mateuzinho, que é o lateral direito reserva do Flamengo? Deve ser mais, R$ 150 mil. Deve ser. É esse o tipo de disparidade que a gente tem hoje na América do Sul. É claro que é um problema muito alheio ao futebol, Sim. mas não é uma coisa que dê para você ignorar. E quando você coloca mais times do Brasil, por exemplo, para disputar, o Grêmio tem um orçamento muito maior que, por exemplo, tem, acho que o Olímpia. Tem o Santos, por mais que tenha problemas financeiros, tem um orçamento maior do que sei lá, o Caracas. Você acaba trazendo isso pro bolo. Palmeiras, Galo e Flamengo são times muito ricos, né? Palmeiras e Flamengo se estruturaram e têm hoje uma condição financeira melhor graças a patrocínio, né? O Flamengo, claro, recebe as cotas lá de TV, tem um patrocínio gordo. O Palmeiras tem um patrocínio bom também da Crefisa, que paga, se não me engano, paga um pouquinho acima da média, e tem também as cotas e tudo mais. O Galo também tem tudo isso. Então são times que têm investimento vamos chamar de, não dá para chamar de terceiro, né? Mas tem um investimento forte acima do padrão que a gente tem aqui no Brasil. Então são times que a gente sabe que vai chegar lá na frente, né? Vai ser muito difícil você ser campeão de uma Libertadores sem passar por um desses três. Sim. Não sei como. Bom, mesmo sendo um desses três, né? Tipo, vai ser quase inevitável você enfrentar um desses três. Então, acho que vai se desenhando esse futuro. Acho que a Conmebol não vai diminuir o número de vagas, que para mim seria o ideal, eu também acho. Porque gera muito dinheiro, né? No fim das contas, é isso que importa para eles. Gera dinheiro, porque vende. Você vai falar que não vende o Hulk jogando no Libertadores? Porra, vende pra caramba, né? O Gabigol, o time do Palmeiras ali, atual campeão, que embora não tenha ninguém assim com um nome, assim, mas vende. Acho que eles não vão diminuir o número de vagas do Brasil, não vão diminuir o número de vagas da Argentina. O que eu acho que eles podem fazer no futuro próximo, leia-se, talvez próxima temporada, é forçar de novo que os times do mesmo país acabem jogando do mesmo lado da chave, para que não haja mais uma final de dois times do mesmo país.
Acho que isso é uma opção válida também. Você tentar mudar dentro do próprio regulamento ali, formas de você tentar evitar que tenha um monopólio de novo. Mas eu também acho improvável que eles vão tirar as vagas, porque como você disse, tá gerando dinheiro. E as últimas mudanças que a Conmebol fez é evidente como eles estão visando um lucro maior em relação à TV. Só vê como eles mudaram a final. Agora a final é um lugar Sim. único, você escolhe antes. É óbvio que está visando Europa e América do Norte. Você quer vender o jogo para esses lugares que geram a renda, porque antes, cara, numa quarta à noite, que europeu que vai ver essa merda? Não vai, pode ser Boca e River na final, pode ser, mano, todo mundo, velho, pode ser 30 negros junto ali, velho, não vai, mano, ninguém Não, vai não ver. tem. Não tem É. apelo. Mas você jogar o jogo para um sábado à tarde, que vai ser na Europa, num sábado à noite, vai ter apelo, todo mundo vai ver. Se você conseguir trazer mais equipes que são populares na Europa, no caso, equipes brasileiras ou argentinas, tem um apelo muito maior na Europa. Então, para você vender um jogo da Libertadores com essas equipes é muito melhor do que você colocar, sei lá, um Olímpia e Colo-Colo uma quarta noite, que o europeu ou América do Norte não vai ver. Em 2016, a final foi Atlético Nacional e Independiente del Valle, né? É, É uma final que os caras teriam uma dificuldade enorme em sim. vender para a Europa, por exemplo. Mas é super bacana. É aquele negócio, né? Quando, quando tem como fala, o fairy tale lá. Quando você tem uma O, história bonita, tipo de conto de fadas, né? isso, Tipo, igual o Leicester quando foi campeão da Premier League. Todo mundo torce pelo time pelo azarão, fraco. né? Isso, pelo azarão. Então é uma história bacana, mas para você, a nível comercial, os caras estão um pouco se fudendo para isso. Eles querem os grandes ali, os top dogs. É igual a ideia do Super League, é a mesma coisa. Vamos juntar a galera que dá dinheiro para gerar mais dinheiro. Então Exatamente. é um negócio complicado, mas uma das opções que a gente vê assim para tentar tirar um pouco desse torneio inchado que é a Libertadores é tentar ou trazer os times da América do Norte para a Libertadores ou criar um torneio secundário com essas equipes para ter um pouco mais de competitividade, não só para gerar, porque eu acho que vai ter um apelo absurdo, não só a nível da América como um todo, mas a nível mundial teria um apelo gigante você trazer os times brasileiros enfrentando os americanos, os mexicanos, pegando os argentinos. Por mais que os mexicanos já jogaram bastante Libertadores, mas você cria um ambiente completamente diferente, um ambiente até mais hostil. Você trazer, sei lá, um jogador americano, como eles nos últimos anos sempre trouxeram jogadores europeus de renome para jogar lá. Imagina você vendo alguns anos atrás um Lampard jogando sei lá, na Bomboneira, pegando Boca, que foda que seria. Você vê um Pirlo que jogou no New York City, também fazendo esse mesmo caminho. Você dá para criar algo desse tipo, né? Eu acho que é uma opção interessante. Como a gente já estava falando antes, é improvável, ou também, pelo menos eu não acho que é uma ideia muito boa você tentar adicionar todo mundo numa Libertadores 2.0, basicamente. Eu acho que fica muito. É difícil, não só por conta da, da, da- do Da transporte, logística, né, da né? logística, que é muito difícil de você ir de um ponto para o outro. Imagina você ir de Los Angeles para São Paulo. Puta que pariu, velho. É uma viagem do caralho. Um bagulho super Não, cansativo. pô, tá tranquilo. Você joga aqui, ó. O Grêmio vai jogar no sábado aqui em Curitiba contra o Atlético Paranaense fora e depois pela Libertadores visita o Vancouver Whitecaps Na lá em quarta. Vancouver na quarta-feira, né? E aí depois já volta para jogar no outro sábado contra o, sei lá, o Ceará no Rio Grande do Sul em casa, Topíssima. A né? variação de temperatura também vai ser um negócio delicioso. Vai ser tranquilo, pô. Os caras vão passar mais tempo no ar viajando do que jogando. Então, mas E essa ideia de juntar todo mundo ali eu acho que é um pouco questionável. Assim, a gente perde um pouco do prestígio da própria Conca Champions, que é algo que eles tentam vender a Conca Champions como um torneio continental bom, mas acaba só sendo os mexicanos dominando. mas é o Então, que eles têm lá, né? Tipo, eles estão expandindo. A CONCACAF está fazendo um trabalho legal, assim, de tentar desenvolver.
o futebol nos outros países ali, né, Mas é da uma questão, eu acho que um confederação. pouco da questão econômica, né? Porque não tem como você tentar evoluir Sim, tanto a questão econômica a curto prazo. Demora, é um processo longo, né? é um processo mais longo. Mas, assim, uma coisa que ajudou muito o desenvolvimento do futebol na região foi a MLS. Sim, Não era o que os americanos queriam, porque não desenvolveu o futebol dos Estados Unidos propriamente dito, mas ajudou pra cacete times o Panamá, o futebol do Panamá, da Guatemala, Costa Rica, esses Honduras, lugares. Costa Rica. Honduras já foi para 2 Copas do Mundo depois do surgimento da MLS. Costa Rica se tornou um time frequente em Copas do Mundo, né? O Panamá foi para uma Copa do Mundo. Então, assim, tipo, ajudou bastante você desenvolver jogadores daqueles países. Não tanto os americanos, os dos Estados Unidos. Mas a CONCACAF pensa muito nisso, por exemplo, usando exemplos da UEFA, né? Eles criaram a CONCACAF Champions League lá, Champions League não, desculpa, Nations League, que é o campeonato de seleções, então se dividiu lá nos potes e tal, e os times do Caribe ali jogam coisa e tal. Eu acho que é um processo para desenvolver, eles estão expandindo a Conca Champions também para ajudar a desenvolver um pouquinho mais os países, o futebol nos países que não tem, que não são Canadá, Estados Unidos, México e alguns selecionados ali da América Central, o que não quer dizer também que vai virar tudo potência continental, Sim, né? sim. A É para amostragem não é tá... para tornar minimamente competitivo. Para não ficar competitivo, né, pô? Para É, os caras não chegar na Copa Ouro e, sei lá, uma das semifinais ser Estados Unidos 9, sei não. lá, Haiti 0. Sim. Mas é um trabalho legal, é um trabalho interessante. A Jamaica, por exemplo, a seleção jamaicana se utiliza muito de jogadores ingleses, né, erradicados na Inglaterra, filhos de jamaicanos, também ajuda a desenvolver. Agora, para o futebol de times, é uma questão um pouquinho mais embaixo. Eu gosto dessa ideia de você ter um torneio à parte com o continente todo, né? Uhum. Da América toda, que não seja Libertadores, porque exatamente pela questão logística que você falou, e acho que também você acaba perdendo um pouquinho da pureza da É, Libertadores da América do Sul. Mas aí você juntar, sei lá, os caras de um fim de ano, por exemplo, chega ali em dezembro, você mantém dezembro livre ali para todo mundo. Os Estados Unidos geralmente já tá, né? México acho que também já tá. Um mesinho ali e todo mundo jogando uma competição ali com vários times da América. Pô, é um negócio que eu acho que geraria interesse tanto na América quanto na Europa sim. e que poderia trazer um retorno interessante. Poderia trazer um retorno É. muito interessante tanto para o futebol sul-americano quanto para o futebol da CONCACAF, né, norte-americano ali da América do Norte Central. Eu acho que isso Mas também, eu também vejo dessa forma, para pensar aqui agora, que isso também ajudaria na hora de estimular mais o incentivo de produzir jogadores a nível local, nesses lugares, como você falou, que são emergentes. sim, Então, se você colocar um São Paulo, sei lá, um Boca, um Olímpia, jogando nesses países mais emergentes, então você, sei lá, vamos pensar, vamos fazer um torneio que vai ser, sei lá, 16 equipes desses todos esses países, só que vai durar um mês e meio, tudo num país só. Então, cara, imagina você ver os caras, entre aspas, grandes aqui da América do Sul, da América do Norte, se enfrentando na Costa Rica. Putz, que bacana seria pro pessoal da Costa Rica. Para incentivar o esporte, para vender mais a ideia de que futebol dá para crescer ali. Seria super bacana nesses lugares assim. Até no próprio Estados Unidos, você tentar trazer umas equipes grandes, você consegue popularizar mais ainda. exatamente. O Palmeiras fez durante a Copa de 18, fez uma tour ali por alguns países da América Central, se não me engano, não sei se foram dois. Eu lembro que chegou a jogar no Panamá, que foi onde eles descobriram o Newton Williams, né? Uhum. Ali que é jogador hoje da base do Palmeiras. E ele falou que ver os caras do Palmeiras ali, ver um time brasileiro jogando bola ali, pô, é um negócio que a galera não espera e se acaba incentivando o futebol a mais naquela localidade, né, naquele país, naquela região. Eu acho que dá para fazer isso. Como não dá para pensar em fazer alguma coisa sem pensar em quanto vai render, eu acho que rende sim, acho que dá para render, acho que você não vai precisar de estruturas extremamente absurdas, né? Do padrão FIFA, por exemplo,
para isso dar certo. Acho que acho que eventualmente, né, você jogaria mais vezes nos Estados Unidos do que outra coisa, né? Porque o americano tem esse negócio de, né, tipo, por exemplo, todas as edições da Copa Ouro são praticamente todas nos Estados É, Unidos, quase nenhuma fora de lá. Então, acho que eventualmente jogaria lá. Mas eu acho que seria uma solução assim para se ajudar, né? Para acabar desenvolvendo melhor o futebol daqui. Embora eu também não sei qual seria o ânimo da galera daqui de ir lá e bater uma bola depois de uma temporada, né? Se a gente tem um calendário muito inchado aqui, a gente precisava rever esse calendário. Esbarra sempre nessa questão, mas, né, não é. tem muito o que fazer com isso aí. Eu acho que se tipo, a gente não tivesse em tese os estaduais, que comem uns 2 meses da temporada, você poderia pegar esses 2 meses Porra, se o ali. estadual começa 2 meses da temporada, a gente tava feliz demais, mano. O estadual começa em janeiro e termina em maio. Não acaba em abril? Não. Entre abril e maio. É que essa temporada tá tudo meio maluco, né? Os caras É. sanduicharam tudo. Mas é geralmente maio, eu acho. Entre abril, Mas final de abril, enfim. começo de maio. Mas é muito tempo. Também. Mas dá pra. A gente tá tudo especulando aqui coisas que muito provavelmente não vão acontecer, que precisa da boa vontade política desses caras que participam da Comebol, da CONCACAF. Dirigentes. Os caras, mano, é só dinheiro. É só um money talks ali e é isso aí. Mas é complicado. A história do Paulista, dos estaduais, é algo que a gente já vem falando há décadas, de tentar encurtar um pouco mais, tentar tornar um pouco mais atrativo para os times do interior, porque acaba não sendo rentável para eles. É um negócio simplesmente ir contra os times grandes e dá um pau. E acaba perdendo um pouco da graça. E não sei. Eu acho que seria interessante ter um torneio desse, como a gente falou, reunindo as Américas. Eu acho que seria uma boa opção para ter mais prestígio para os times locais e para também aumentar o incentivo financeiro, né? Para ter um retorno maior. Acho que eles conseguiriam fazer um acordo com televisões, seria muito bacana e conseguiria ajudar alguns desses times que estão um pouco quebrados, né? Desses locais, que nem você falou, de Paraguai, de Chile, alguns desses clubes que não estão conseguindo ter mais o retorno financeiro para continuar investindo no futebol. Exato. Tem outra questão também que a gente precisa levar em consideração, é que as diretorias de Comebol e CONCACAF são brigadas, né? É, Tem rixa entre eles, então torna um pouquinho mais difícil todo esse Paranauê aí, essa nossa ideia. O que é uma pena, acho que a gente poderia trazer sim um pouquinho mais de um holofote um pouquinho mais brilhante para a América como um todo no futebol, porque assim, cara, não dá pra falar que não tem talento é, aqui, né? E, enfim, a gente pelo jeito vai acabar ficando, né? Por mais algum tempo com esses times anabolizados do Brasileirão aí. Isso não foi uma referência ao Hulk, mas acho que vai ficar com esses times anabolizados aí, sendo os principais players, né, da Libertadores e contando com alguma eventual pipocada quando os públicos voltarem lá na Bombonera, né? é. Por exemplo, nos estádios mais acanhados, entre aspas, naqueles estádios onde a pressão ferve mesmo, né? No Bombonera, no Defensores del Chaco, Uhum. o Campeão del Siglo lá do Peñarol também é um estádiozinho triste de jogar. Contar com alguma paçocada aí dos times brasileiros para que esses times tradicionais continuem também figurando na parte principal das competições sul-americanas. Se tinha falado do Galo, da MRV, eu lembrei que eu ouvi um podcast, o Rolando Melão, que é do pessoal da ESPN. Eles entrevistaram um assessor de imprensa da Arena MRV, e uma informação que eu não sabia, mas quem está construindo a Arena MRV não é a MRV. A Como MRV, assim? a MRV só está patrocinando, ela só tem o naming rights do estádio, né? Então o terreno é do Galo. O Galo vendeu, se não me engano, a porcentagem que tinha num shopping lá para ficar de vez com o terreno. Quem está fazendo é outra empresa. Os caras já estão com camarotes praticamente todos vendidos.
Tem setor de arquibancada que os caras estão vendendo também a rodo. O preço dos camarotes é bizarro, cara, é para cima de 1 milhão. Os Certo setores ele, de... né, mano? Se for que nem os apartamentos que ele faz, ia quebrar tudo essa porra aí. Primeiro jogo lá ia cair tudo o negócio. Não, se Esperto você pegar ele. um camarote do tamanho do apartamentozinho da MRV, fica difícil, fica complicado. Cabe 3 pessoas no camarote. Parece drywall o negócio, mas dá um soco e vai atravessar o bagulho. Atravessar o negócio. E eles vão ter, parece que, algumas arquibancadas em que você pode comprar cadeiras, né? Durante 15 anos você pode ficar com cadeiras ali nesse setor da arquibancada pelos valores ali entre 35 e 45 mil reais. Tá tranquilo, tá Nossa. tranquilo. E o pior é que o cara falou que tem muita gente que comprou, cara. Então, assim. Isso, mano, louco tem, velho. Louco tem pra tudo, né? É. Então, vai É fazer isso aí. o quê? O Galo tem então aí um projeto da Arena MRV, a Arena que pelo jeito vai ser, parece mais rentável até que o Allianz Parque. O Allianz Parque é bem rentável para o Palmeiras, mas o Galo parece que vai ter opção de escolher quando ceder o espaço para eventos ou não. O Palmeiras hoje não tem essa opção no Allianz Parque. O Galo parece que vai ter essa opção na Arena MRV. É um modelo de negócio um pouquinho melhor, o que deve garantir para o Galo boas arrecadações, né, nos próximos anos. Mas, assim, hoje a folha salarial do Galo é de 200% o valor da arrecadação. Ou seja, o Galo arrecada X e está gastando um pouquinho mais que isso, né? 2x, basicamente. Matemática é boa lá. Assim, cara, eu não sei. O Galo é franco favorito para as 3 competições que está disputando. Claro, Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, mas imagino que se ficar sem título não vai cair em nenhuma dessas 3 frentes, não vai ser muito bom pro time. Sim. Mas é isso aí, mano. É isso mesmo. Acho que a gente falou bastante da Libertadores, falamos tudo o que tinha que falar. Outro ponto interessante para citar só, da superioridade financeira dos times brasileiros em relação aos times de fora, na Copa Sul-Americana, né? O Brasil teve a chance de emplacar 3 semifinalistas na Copa Sul-Americana dessa edição, não emplacou porque o Santos foi eliminado pelo Libertad do Paraguai. Libertad, que é um time bem estruturadinho do Paraguai, não é um time rico, mas é um time que tem um trabalho interessante. Chega na semifinal, o Libertad vai pegar o Bragantino, o Red Bull Bragantino, que obviamente tem um aporte financeiro muito bom e provavelmente daqui um certo tempo vamos ver figurando na Libertadores também. Na outra semifinal, o Atlético Paranaense, que é um time que tem uma estrutura fortíssima dentro do cenário brasileiro, eliminou a LDU, que eliminou o Grêmio. Então, o Atlético Paranaense vai enfrentar o Peñarol, que tem uma leva de jogadores jovens muito boa e muito promissora. Talvez a maioria já deve ser vendida no final dessa temporada, ou se ficarem, talvez a gente veja ainda na Libertadores do ano que vem. Um desses jovens jogadores é o Piquerez, que o Palmeiras já trouxe para a lateral esquerda. Já está no Palmeiras, obviamente, mas faz parte dessa safra de jogadores interessantes que o Peñarol formou. Palpites, Bringel, para semifinais da Libertadores e da Sul-Americana? Vixe, cara, da Libertadores eu acho que o Atlético... o Flamengo vai passar, obviamente, né? E eu acho que o Atlético também passa. Da Sul-Americana eu não faço ideia. Não tá botando fé no nosso querido Barcelona. O Barcelona não é tudo isso. Tudo bem que o Messi foi embora, mas... né? Mesmo com o Messi lá não daria certo. Talvez o Agüero faça um gol no Flamengo. Eu vou apostar num Bragantino e Peñarol na final da Sul-Americana. Seria da hora se o Bragantino ganhasse. Eu também acho. Embora eu também achasse que seria legal o Peñarol ganhar, porque afinal é no centenário também, né? Eu acho que seria uma final muito legal. Uma final muito legal de assistir, que a gente não vai conseguir assistir, porque só vai assistir quem tem Comebol TV. Quem tem essa bosta, né? Quem assina gato. Eu não assino. O Gatonete. Diga talvez a pirataria. Diga sim a pirataria com responsabilidade. Ficamos por aqui, então. Valeu, Bringel. Um abraço. Valeu, Milani. Valeu, pessoal. Até a próxima.
Valeu, galera. Até a próxima. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, @divididapodcast, em Twitter, Facebook, Instagram, Spotify, Deezer, Anchor, Google Podcasts, YouTube. Estamos aí em todas essas plataformas. Valeu, um abraço e até a próxima.